Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com um recém-formado empreendedor aqui, Lucas Hernandes, fundador da Proa. Seja bem-vindo. Valeu, Doug. Muito obrigado. Para a gente aterrissar no nosso tema hoje aqui, falar de thought leadership, que é o pensamento de liderança, né, tradução literal, e é uma coisa que o pessoal acha que é novo. O cara que está entrando no LinkedIn hoje, ele quer ser um thought leader. O que é isso para você, Lucas? Como que você começou a entrar nesse ramo? Como você está atuando nisso? Cara, eu entrei nesse ramo indo para PR, né? Eu era redator publicitário, fui para uma agência de relações públicas e tava meio que começando ali o movimento de ghostwriters no LinkedIn, principalmente. E aí eu conheci o termo, isso já faz 3 anos e meio, e fui estudando, né, a liderança de pensamento, e para mim significa lideranças que são capazes de pautar o mercado que elas atuam, são capazes de influenciar o mercado, né? A partir da produção de conteúdo, a partir, enfim, palestra, participação em evento, livro, tem várias plataformas, né? O LinkedIn hoje é a mais popular, mas o termo é bem mais antigo, né? Então, mas para mim é isso, assim, são lideranças capazes de pautar o mercado, de influenciar o mercado de alguma forma e que tem uma perspectiva própria, autêntica do mercado, uma visão e que sabe comunicar essa visão. Quando você fala de líderes assim, né? Vamos pegar alguns exemplos para você que está do nosso lado aí, ouvindo a gente, assistindo a gente. O LinkedIn hoje está em alta, né? Eu escuto o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn hoje, ele está muito voltado para IA, né? Ele saiu do LinkedIn, foi vendido para o Microsoft, ele ficou um tempo, né, do earnout ali. Hoje ele está focado muito em IA e ele fala, por mais que vieram várias plataformas tentando com IA criar um produto que nem o LinkedIn para procurar emprego ou para relacionamento, todo mundo falhou miseravelmente. Mas para outras redes sociais, você tem concorrentes de Facebook, você tem concorrentes do Instagram, TikTok, sempre surge alguém ali e consegue um pouco dessa atenção. O LinkedIn navega ainda sozinho nisso. E muito por conta dos líderes que estão lá e o jeito que a plataforma começou a ser moldada. E eu creio muito que o que funciona mais do que de outras redes sociais é a moderação da própria comunidade. Sim. Então, se você pega um cara que está forçando ser um líder ali, a comunidade não compra esse negócio. Então, você tem que ser realmente autêntico. Falando de líderes inspiradores autênticos, assim, que você já trabalhou, que você se inspira, pra gente seguir no LinkedIn, assim, que você faria uma lista de 5, assim, mais ou menos. Cara, com quem eu já trabalhei, eu prefiro não falar, muito porque eu acho uma bobagem, assim, as pessoas julgarem os líderes que usam Ghostwriter, né? Mas eu não acho justo, assim, porque, na minha opinião, é melhor um líder usar um Ghostwriter do que ele ser uma pessoa que é muito boa na produção de conteúdo, mas não é boa tecnicamente naquilo que ele está se propondo, que acontece muito, né? Empreendedor de palco, de Instagram, mas que não tem um negócio sólido, e enfim, ele constrói uma reputação em cima de uma mentira, né? É curso de vender curso, né? Então, tipo, pra mim, se o cara tem um Ghostwriter, é sinal de que ele tá fazendo outra coisa, que ele tá trabalhando no negócio dele, né? Mas eu prefiro não citar... Citar é melhor. Proteção de dados. Que eu já tive, exatamente. Porque eu também não sei o quanto que eles se sentiriam confortável e eu acho que as pessoas ainda têm esse preconceito também, né? Mas tem alguns líderes que eu gosto, assim, pessoas que eu dou um pouco mais de atenção. Eu gosto da Luísa Trajano, por exemplo. Sim. Tem o Zé Dias, que ele já foi líder na... Conheço. Da onde que é? Ele já foi líder da Kraft Heinz na China. Já trabalhou no Canadá, RCI nos Estados Unidos também, é um líder brasileiro e ele é mais low profile, assim, né? Ele não é com os Shark Tanks, né? São dois que eu admiro muito, assim, que eu gosto de ver o que estão falando. Eu gosto do Caíto Maia também, acho que ele tem uma visão, uns insights interessantes às vezes, para ficar mais nos brasileiros, assim. Enfim, eu gosto do Steve Jobs também, né? Eu li bastante. O Bill Gates, eu acho que dos
eu não sou muito de ter bilionário de estimação, mas eu acho que dos bilionários, acho que ele é o que demonstra mais consciência social. Eu acho isso legal também, né? Um cara que deu boa parte da fortuna dele para causas sociais, assim, e para inovações sustentáveis, eu admiro também, assim. Então, são pessoas que eu leio com um pouco mais de atenção e profundidade, assim. O Bill Gates, eu gosto muito de quando ele lança no final do ano a lista dos 10 livros do ano, assim. Uhum, Normalmente eu pego uns 3, 4 e compro ali, tento ler. Às vezes tem uns que você não lê inteiro, assim. Você fala, pô, o cara parou ali, leu. O que chamou a atenção Ele do cara bom de desse curadoria. que tem acesso a... O cara tem acesso a tudo, cara. Uhum. Se um livro chamou a atenção dele, realmente é relevante. E esse cara não precisa de dinheiro pra vender livro nem nada. Então, realmente... Não é publi, né? Não é uma publi, que tem vieses ali dele. Ele falou, não, isso aqui mudou meu jeito de pensar e é importante. Então, eu acho que depende muito da pessoa que você vai pegar o conteúdo e como você vai consumir o conteúdo dessa pessoa. Porque na hora que ele vai falar de Microsoft, qualquer outra coisa do tipo, não sei se faz tanto sentido pra mim. Mas na hora que você fala, pô, onde esse cara tá aprendendo coisas, se ele tem tanto acesso, que eu possa acessar também o cérebro dele. Eu acho que é muito disso, o pensar de liderança, é como que eu acesso o cérebro desse cara que é um líder que eu admiro, pra eu aprender com ele. Total. E aí você cria uma rede de aprendizado a partir desses líderes. Eu acho que essa é a importância. E eu acho que é isso que traz a força do LinkedIn hoje, dos líderes querendo aparecer lá mais, de troca. E o podcast é muito disso, né? Eu trago muito disso, e os líderes que eu trago aqui normalmente estão nessa onda também do thought leadership, porque os caras falaram, pô, não é sobre eu aparecer mais e gerar mais negócios pra mim. O que eu aprendi aqui que eu tô deixando de legado pro mundo. Total. E aí você percebe realmente quem é genuíno fazendo isso e quem não é. Repara, agora você vai entrar no LinkedIn, toda vez você vai falar, putz, esse cara tá fazendo aqui só pra aparecer e ser promovido. Não, esse cara tá realmente passando conhecimento e fazendo um conteúdo que ressoa pra outras pessoas, impacta outras pessoas positivamente. Eu acho que essa é a diferença, assim, de um líder que tem uma visão... Primeiro, ele tem uma escuta da comunidade, porque esse outro líder que tá visando só autopromoção, geralmente ele não tem um listening, né? Ele não ouve. Nunca. então e o conteúdo Vira uma egotrip, né? E a egotrip e esse conteúdo de autopromoção, ele se esgota fácil, assim, porque as pessoas vão perceber, né? As pessoas vão perceber que é sempre... nunca tem nada de valor, um conteúdo de valor, uma curadoria, por exemplo, de conteúdos, como você deu o exemplo do Bill Gates, que ele traz os livros, né? No fim do ano. Então, ter esse olhar de estar entregando um conteúdo de valor é importante, né? Eu acho que para qualquer estratégia de liderança de pensamento, você precisa ter um olho muito forte, assim, no público, né? Você tem que estar muito ancorado no público, o que é interessante para esse público, e não só nessa egotrip, porque isso esgota muito fácil e no médio e longo prazo, a reputação não fica boa, né? Porque você vai ter essa imagem, né, de alguém que é muito autocentrado. E isso não agrega em nada, assim. E é até ruim para os negócios, no fim das contas, que é para isso que serve esse trabalho também, para gerar negócios. Então, quando você é esse líder que está autocentrado o tempo todo, você deixa de aprender, você deixa de evoluir enquanto liderança, né? E deixa de gerar negócios, que é para isso que você tá lá, em teoria, né? E quando a gente vai começar um trabalho novo, o cara que nunca... O cara já é um líder nato ali, já é reconhecido, mas ele não comunica isso. Ele falou, cara, acho que chegou a hora, tá? Todos os meus pares aqui estão fazendo isso, estão gerando negócio, estão deixando legado, quero fazer a mesma coisa. Por onde essa pessoa começa? Eu acho que tem que começar com um exercício de autorreflexão, que é basicamente orientado pelo planejamento mesmo, assim, de olhar quais plataformas, porque não precisa ser necessariamente só o LinkedIn. Então existem outras plataformas até onde o conteúdo é mais valorizado hoje em dia, porque o LinkedIn hoje, assim, principalmente esse ano, sofreu muitas críticas do conteúdo de IA, que realmente o feed ficou muito difícil, né? Mas tem Substack, por exemplo, né? Que, enfim, plataforma focada em newsletter, e as pessoas estão buscando cada vez mais, né? News, podcasts, enfim. Pensar nessas plataformas, pensar em qual público, qual que é a mensagem-chave. E tudo isso, no fim das contas, pensando, né? É muito um trabalho de posicionamento de marca, nesse caso, marca pessoal, mas é muito parecido com o trabalho de planejamento de branding, né? Então, só que no caso do líder, vira um exercício de autorreflexão mesmo, assim, de olhar para a carreira, quais são os aprendizados, quais são minhas bandeiras,
Então começa por aí o trabalho, assim, um exercício de autorreflexão, de entender quais são os objetivos. E os líderes normalmente têm essa visão muito pragmática, né? Eles colocam no papel, eles sabem planejar. Então começa com esse planejamento mesmo. E aí, a partir disso, você vai olhando para as plataformas. Isso que a gente acabou de falar de escuta, né? É importante quando o líder começa a fazer esse trabalho de ele não focar só em falar, mas ver o que as pessoas estão falando, participar dos assuntos que são estratégicos para ele, né? Entrar. Então é muito desenvolver essa capacidade de escutar, de ver quais são as pautas de mercado naquele momento, saber se posicionar. Eu acho que é principalmente isso, assim. E acho que vale, assim, quando é o caso desse líder que realmente está construindo um negócio, que geralmente é bem ocupado por conta disso, né? Vale um auxílio de uma assessoria, né? De comunicação, assessoria de PR, a Proa, por exemplo. Até para ser consistente, né? Porque Total. você pega a agenda e você fala, não, vou fazer pelo menos 3 matérias, 3 posts ou 3 conteúdos para publicar durante a semana nas redes que eu estou. Seja Instagram, TikTok, LinkedIn, mandar e-mail, newsletter. Vou me propor a criar 3 conteúdos. Cara, você vai pegar fechamento, você vai pegar um projeto novo, ou qualquer mudança de mercado que você tem que estar mais presente na operação, você vai deixar de ser consistente ali. Total. E isso acontece em alguns grandes momentos durante um ano. Uhum. E aí você some das redes. E você some, o algoritmo faz muito bem te ajudar a ficar sumido. Uhum. Então, se você para de produzir, cara, é a pior estratégia. O cara, não, vou ficar 6 meses sem produzir nada, quando voltar vai aumentar meu engajamento e tudo mais. Cara, é balela. Isso funcionou há muito, muito tempo atrás, não funciona mais. O algoritmo, ele favorece, pelo menos, cara, esteja presente ali. Você precisa nem produzir. Às vezes, só entrar em comentários, compartilhar, interagir com as pessoas. É até mais importante você estar presente na comunidade do que só produzir conteúdo, porque faz parte da escuta também. Uhum. Se eu tô vendo outros conteúdos, tá me impactando, fazer parte dessa conversa. Não é só o que eu tô produzindo de conteúdo, mas dentro dessa conversa, o que eu posso dar de valor nesse post desse cara? Né? Lucas, você tá começando a empreender agora, fez um post super legal. Como que eu posso te ajudar de alguma maneira com as dores que eu senti e consegui resolver na minha jornada, que no comentário eu tô criando conteúdo também. E as pessoas esquecem disso. Total. Acham que é só um post. Mas no comentário tem muito valor que você pode agregar pra pessoa ali também. Total. E faz parte da conversa, né? Você tem que fazer parte da conversa. Acho que isso é importante, assim, porque senão você cai naquele lugar de novo do líder autocentrado, assim, né? Da ego trip. E aí você tá falando sozinho. Então, quando você participa de uma pauta que é levantada por outra pessoa, você tá se mostrando uma pessoa que tá aberta à conversa, né? E eu acho que as redes sociais, elas deseducaram muito a gente nessa capacidade de conversar, né? Então, é importante quando o líder se posiciona dessa forma, de alguém que sabe escutar, de alguém que sabe... às vezes até conversar com quem pensa diferente, sem desrespeitar, enfim. Mas participar de uma conversa mesmo, assim. Porque eu acho que era uma das grandes coisas que eu sinto falta do pré-redes sociais, assim. Como as pessoas podiam sentar num café, numa mesa de bar, e serem pessoas com vivências muito diferentes, com visões de mundo muito diferentes, mas que eram capazes de ter uma conversa interessante, que enriquecesse os dois lados, né? E as redes sociais transformaram tudo em discurso de ódio, né? E é muito sensacionalismo, né? Os algoritmos também acabaram valorizando isso, um pouco porque a gente valoriza, mas se retroalimentou, né? As pessoas começaram a gostar desse discurso em alguma medida, né? Ou compartilhar esse discurso. E o algoritmo reforçou cada vez mais. E aí a gente chegou num ponto em que é muito difícil conversar. Então, quando o líder se dispõe a interagir com outros conteúdos, ele está se propondo a crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, e está demonstrando que ele é um líder com escuta. E eu já vi alguns conteúdos seus falando sobre escuta, né? E eu acho que é uma das habilidades de liderança mais importantes e talvez uma das mais subestimadas, eu acho, né? Porque nessa coisa da liderança de pensamento, parece que a pessoa tem que sempre ter uma resposta. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que o líder pode dizer não sei também. Ele inclusive, eu acho que os bons líderes, eles têm que ter essa capacidade de assumir quando não sabe, né?
E é importante para o próprio crescimento também e para a admiração do time, né? E eu tenho dito muito que a liderança começa muito no mundo real, com a equipe, com a convivência do dia a dia. Não é o cargo que você tá, cara. Não exatamente. é o cargo. Acho que essa é a grande falácia. É tipo, cheguei em C-level, agora eu sou líder. Cara, às vezes você é um analista e você já é percebido como líder ali pelo jeito que você relaciona com as pessoas, de ouvir, do trato que você tem. Não é necessariamente o cargo que você tá, que exerce a liderança. Porque muita gente acha que é isso, né? E falando de cargo, tem até case de amigo que era C-level, e começou a produzir conteúdo e tal, na posição que ele tava, e todo mundo interagia com ele. Cara, aquela coisa que tipo, pô, que legal, tem muita gente interagindo, engajamento tá bom, tal, vou sair e virar consultor. Que eu acho que agora cheguei no auge aqui, não tem pra onde crescer mais da empresa, vou virar consultor e tal, aproveitar esse engajamento todo, as pessoas que estão aqui, eu vou conseguir vender muito, minha consultoria vai funcionar super bem. Saí. Aí o cara, rapaz, na hora que eu tirei o C-level da minha descrição no LinkedIn, meu engajamento caiu 90%. Só a família respondia e olhe lá. Né? Porque as pessoas estavam interessadas por quem eu era ali. Era o título, né? Era o meu título, era o meu rótulo. Eles falaram, cara, como que eu posso tirar isso da percepção das pessoas, do que é meu título, para quem eu sou? Porque eu estou como CEO, eu não sou CEO, né? Total. Eu estou naquele momento como C-level. Mas não necessariamente vou continuar o resto da minha vida, eu não represento aquilo. Eu estou naquele momento. Né? E é muito sobre isso, quando você começa a parar para pensar, como as pessoas hoje valorizam tanto o cargo. E aí você vê umas discrepâncias também na hora da descrição de cargo no LinkedIn. Todo mundo é C-level de tudo, né? CEO de MEI. CEO de MEI. E aí a dificuldade do cara se posicionar. Quando você vê um caso desse, o que eu posso ajudar um cara que está fazendo essa transição também para ele não ter essa percepção e essa queda e demorar quase ano para voltar a vender e ter essa percepção de valor de novo? Eu acho que isso tem muito a ver com a narrativa que é criada nesse processo. Então, essa transição precisa ser muito bem planejada e aí tem que aparecer no planejamento de conteúdo também, né, do cara, de contar essa história de um jeito consistente. Porque a gente sabe que é muito difícil construir uma narrativa consistente nas redes sociais porque as pessoas, elas pegam fragmentos da história, né? Então, você precisa ficar repetindo passos, repetir seus valores, repetir os capítulos e sempre de um jeito diferente para não ficar também chato para quem acompanha sempre, né? Então, é muito esse planejamento, as pessoas verem que você está construindo esse caminho, né? E às vezes leva mais tempo mesmo. Eu acho que esse passo ele tem que ser dado com muita antecedência, tem que ter um planejamento de carreira também, uma antecedência neste planejamento de carreira que precisa dar esse tempo de contar essa história, de começar a se posicionar como um mentor, um conselheiro, enfim, o que quer que seja o objetivo depois do C-level. E pode ser que mesmo assim haja uma queda, justamente porque tem muita gente interesseira também, né? Tem muita gente que tá interagindo porque fala, pô, eu quero fazer negócio com esse cara, então eu vou curtir tudo. Eu vou curtir tudo. E aí, nesses casos, eu acho também que você não pode se importar com isso, assim, sabe? Porque talvez essa pessoa tinha um interesse comercial em você naquele momento e não tem agora. E faz parte, assim, né? Não é confortável, né, perceber que as pessoas te valorizam pelo seu cargo, mas faz parte e talvez seja melhor estar mais distante dessas pessoas, né? Às vezes... Exato, cara. Muito, você muda de posição, né? Você vira comprador para vendedor. Você deixa de ser o ICP de muitos SDRs, o pessoal de marketing aí, né? Com essas siglas todas. Você deixa de ser o consumidor ideal quando você tira aquele cargo ali. Então, só no algoritmo de vendas, se você usa um Sales Navigator, você já não aparece mais ali para esses caras que estavam te bajulando. Só falando de algoritmo mesmo, só aí você já não aparece mais. E como que eu posiciono? Aí você tem que ter realmente conteúdo que não seja sobre o seu cargo ou dos cases que você está fazendo naquela empresa em si. Mas cases que vão reverberar de propósito com as pessoas. Né? Tipo, pô, que legal. Esse case eu posso usar, é do agro, ou é de health, ou é de financeiro, banco. Eu posso usar esse mesmo case na minha empresa. Pô, que legal. Lucas,
como que você fez isso? Entre em contato. Uhum. E aí começa uma rede que, independente se ele vai ser consultor, se ele vai voltar para C-Level e tudo mais, continua, porque o impacto que ele deu no conteúdo dele Então. reverberou para outras pessoas. E é esse o caminho. Não é fazer conteúdo por fazer só para aparecer. Uhum. E isso é muito difícil. Porque você, no dia a dia, você é pego pelo algoritmo. O que eu vou fazer? Que tá chamando atenção agora? Que é uma pauta e tal. E trazer isso pro seu dia a dia, pro seu contexto. Uhum. Que contexto é muito difícil. Você manter o contexto e consistência. Uhum. Porque, querendo ou não, você... entrou uma trend. Faz parte do meu contexto entrar nessa trend. Esse é outro erro também que cometem. Se eu não falo disso, não vou aparecer mais e meu conteúdo fica pra lá. Então, eu preciso falar disso. Aí você fica nesse desespero, nessa ânsia. E aí você cria uns conteúdos nada a ver com você. E aí você quebrou seu personagem. Total. Né? Você quebrou sua consistência a favor do algoritmo. E quando você tá pensando em photo leadership, você tem que esquecer isso. Tá. Porque é outro jogo. Uhum. Uma coisa é você querer ser influenciador, produtor de conteúdo, para vender para outras marcas, anúncios e tudo mais. Isso é uma coisa. Agora, photo leadership é outra estratégia. Não caia na mesma estratégia. É um risco muito grande aqui. Você já viu alguém fazendo isso e vocês conseguiram repensar a rota para voltar? Esse cara falou, não, vamos com consistência, que tipo de conteúdo a gente vai fazer? Eu acho que tem muitos líderes, assim, que entram nessa estratégia de thought leadership pensando em viralizar. E aí não faz muito sentido, porque justamente eu acho que tá buscando ser produtor de conteúdo, influenciador, o que é válido também, mas é outra estratégia, como você trouxe, né? E aí é isso, assim, às vezes faz sentido você se posicionar em cima de um assunto se tá dentro do seu território, ou então se você consegue criar uma conexão que seja criativa, que seja interessante pro seu território, né? Então faz sentido você aproveitar pautas de mercado ou uma trend quando isso faz sentido para sua estratégia. É isso que precisa ser avaliado. Mas eu acho que o erro é tentar falar com todo mundo. Não tem porquê, sabe? E você tem que ser autoridade no seu mercado. E isso é um nicho. E as redes sociais, muito por conta das métricas, sabe? Nossa, meu post viralizou. Isso mexe com a vaidade, né? E às vezes o cara fica perseguindo isso e ele não vê que ele tá fugindo do objetivo principal, que é fechar negócio, ou ser uma marca empregadora. Enfim, tem que voltar para os objetivos, tem que voltar para o planejamento e falar, não é alcance, eu não preciso de alcance. Eu preciso de prospects, eu preciso de possíveis clientes, eu preciso que as pessoas se interessem em trabalhar na minha empresa. E aí a gente tem que voltar para o planejamento e ver quais são os objetivos que estão lá traçados, assim. Acho que é esse trabalho de estar sempre lembrando qual que é o planejamento, né? Qual que é a estratégia, qual que é o objetivo. Tem que estar sempre se perguntando isso justamente porque as redes sociais, elas mexem com a nossa vaidade, é natural, né? Elas ficam jogando métrica em cima da gente, jogando número em cima da gente, e às vezes o nosso post que parece flopado ajudou a fechar um contrato. Valeu a pena, sabe? Vale mais um post com impacto que teve 3 likes, que impactou em pelo menos uma venda, do que um que teve 1000 likes, 300 compartilhamentos, o pessoal só viu e não fechou nenhum negócio. As pessoas nem lembram quem que fez o post, porque o cara vai pensar no texto, nem lembra que foi você que fez. Né? E acontece muito, principalmente com post que viraliza, porque é um perfil que você não segue, você nunca viu, você não vai gravar. E aí, várias vezes eu quero lembrar de um conteúdo e falo, quem postou mesmo? Conteúdo interessante, me chamou a atenção, eu gostei e não gravei quem foi, sabe? Porque o feed também, né, brain rot também, né, a palavra do ano passado. Total, cara. Tem uma outra palavra agora que veio, né, que é o IA slop, que é aquela ideia do feed feito com IA 100%. Então você tá lá, lendo o texto, você fala, pô, mais um texto feito pelo ChatGPT. Quando você percebe, não sei se para você já tá acontecendo isso, quando eu começo a perceber que já é um título e alguma coisa meio feito por IA, eu perco interesse. Não sei se tá acontecendo com você. Eu confesso que uma coisa é eu ler conteúdo de prompt que eu dei, e outra é ler conteúdo de uma pessoa que eu admiro e que eu tô vendo que não foi ela que escreveu. E me incomoda um pouquinho, porque isso tá acontecendo muito. Porque o que acontece? Aquilo lá, agenda cheia. Eu não consigo parar pra escrever. Não tem um ghostwriter que vai fazer isso pra mim. Cara, vou dar um prompt lá, pesquisa pra mim, cria o texto, posta pra mim. Inclusive, os caras estão fazendo a gente de IA pra automatizar isso e ter volume
de conteúdo. E volume, nesse sentido, para foto leadership, é um grande tiro no pé. Tá. Você tem que pensar muito na qualidade. Se você está pensando em legado, que é o propósito do que você está fazendo, não caia nessa. Porque perde engajamento, perde você. Você deixa de ser autêntico. Total. Eu tô sentindo muito isso. Para você também, como que você está usando a inteligência artificial? O que você tem visto assim, cara? Cara, eu uso IA muito para pesquisa, para consolidar dados de pesquisa também. Porque é isso, né? A IA é uma calculadora de probabilidade. Nesse sentido, é difícil ela ser criativa de fato. Ela não consegue ser criativa porque ela vai tentar te dar uma resposta provável, né? Uma resposta de tudo que já foi dito, mais ou menos isso daqui, né? É mais ou menos isso daqui, tudo que já foi dito sobre esse assunto. Então, é difícil trazer alguma coisa nova com a IA, sabe? É claro, você pode ter um prompt muito bom ali, imputar os dados certos, dados que às vezes ela não tinha acesso. E pode ser que saia um conteúdo, mas eu acho improvável que saia um conteúdo bom, né? Mas você consegue, de uma forma ou de outra, trabalhar. Mas é isso, é muito perceptível o conteúdo de IA, né? E aí não engaja mesmo, assim. E a grande crítica das pessoas, não só o LinkedIn, mas as outras redes sociais, e recentemente pela primeira vez, tá tendo uma queda considerável no tempo de uso de redes sociais, né? Eu acho que é justamente com isso, assim. Eu acho que a IA não é responsável sozinha pelo conteúdo ruim, porque eu acho que teve muito guru de marketing que deu os hacks certos, e aí todos os conteúdos já estavam um pouco padronizados também, né? O que já não ajudava. E aí quando veio a IA, ela meio que transformou esses hacks no padrão total, assim, e as coisas... Ajudou a escalar. Ajudou a escalar. Total. Então, é importante, quando a gente fala em autenticidade, né? Que é um assunto que você tem pesquisado muito. Quando a gente fala em autenticidade, o líder tem que olhar para dentro. É quase que um exercício de autoanálise mesmo. Assim, o que eu tenho de valor que ninguém mais tem? Porque a IA não vai conseguir reproduzir isso muito bem. Você pode dar um prompt até bem completo para ela, assim, mas ela tem vieses, ela tem filtros, ela tem formas de escrever que são muito padronizadas, né? Então, o melhor é o líder fazer esse trabalho de olhar para dentro e falar como que eu posso contribuir, como que a minha vivência, a minha experiência única, que dificilmente vai caber num prompt, me moldou. A minha história, né? Não é a história exatamente. vista por uma IA que foi treinada com outras histórias que não a minha. Exatamente. É a minha visão de mundo. E aí você pode usar a IA ali para criar imagem, já que você não tem banco de imagem, por exemplo, para, sei lá, ilustrar o que você escreveu. Ou você pode usar ela para traduzir para outra língua, ou você pode usar ela para corrigir erros de português, mas não ser ela a produtora mesmo do conteúdo. Acho que a gente começou a usar de um jeito errado a IA. Total. E tá começando a definhar o cérebro. Eu falo com alguns criativos, eu falo, cara, você tá definhando, para, volta. Pra que é legal usar? Cara, eu preciso compilar um monte de dados, eu vou levar uma semana para fazer isso. Cara, isso é o ideal para usar IA. Que isso vai economizar muito. Ela percebe padrão vai em dados, economizar assim. muito tempo para você. Agora, na hora que você delega a sua criatividade, o seu texto, tem gente usando para e-mail, cara. Muito e-mail. Eu recebo um monte de e-mail que eu falo, cara, isso foi feito... Mensagem de WhatsApp, o pessoal tá... Você fala, cara, não faz sentido. E aí o que acontece? A gente tá criando um mecanismo pra acabar com as redes sociais desse jeito. Porque se eu tô entrando, só tem coisa feita por IA, puta, faz sentido eu entrar ali? Não é coisa dos meus amigos, não é conteúdo que eu vou aproveitar, é mais conteúdo por IA, eu perco engajamento. E aí já vinha perdendo engajamento por questões de saúde mental, vem com essa história agora, bicho, é o fim, entendeu? E a gente tá usando pra outras coisas. Tanto que eu falo com algumas consultorias, pessoal, Accenture, McKinsey, de percepção de valor usando IA de verdade. Cases que as pessoas aplicaram o IA e que realmente mudaram o P&L da empresa ali, né? As margens de lucro e receita. E você vê que 98% dos casos de uso de IA não mexeram nenhum ponteiro ainda. As pessoas estão usando de um jeito e você fala, cara, não tem percepção de valor, só vou usar. Custo. Custo. E aí eu fiz até um post ontem. As pessoas estão
se atrapalhando, gastando mais tempo usando a IA do que realmente fazendo o trabalho dela que ela deveria fazer. Né? Porque ela tá testando, vamos ver se isso daqui é melhor do que eu. E tô treinando uma coisa que pode me substituir lá na frente. Para pensar um pouquinho. Né? Não tô falando cavaleiro do caos aqui. Eu uso muito todo dia, porque me ajuda muito. Né? Às vezes eu preciso fazer umas pesquisas que eu demoraria meses para fazer. Eu consigo fazer em 2, 3 dias. O próprio Authenticity Score, a gente usa IA, porque ele é uma base de social listening, que a gente pegou estudos científicos, montou a máquina toda ali pra, esse post desse cara é autêntico, é consistente com a marca, tá com os valores, tem confiança, tá coerência da marca, para ajudar o profissional de marketing e comunicação a manter a autenticidade dele nesse mundo que tá cheio de IA, que tem vários canais novos para você trabalhar e é um desespero, porque você não tem verba. E a IA é muito sedutora, que você fala, cara, eu não preciso mais da minha agência, eu não preciso mais do meu redator, vou fazer tudo com IA porque ele tá resolvendo o meu problema. Esse é um erro que as próprias agências podem estar cometendo também, né? Porque no médio prazo é um tiro no pé, assim, quando o seu cliente começa a perceber que você está usando IA para tudo, ele fala, eu poderia estar usando, então eu teria uma entrega de tanto valor quanto o que eles estão entregando, e é para... E, de novo, não quer dizer que as agências não devam usar IA, elas não devem depender da IA no processo criativo. A IA não pode estar... Na hora da criação, ela não pode ser a protagonista. Essa é a minha opinião. Mas como você disse, e o exemplo do Authenticity Score é bom por conta disso, na hora da estratégia, na hora da análise, para tudo isso a IA é ótimo. Porque ela vai ler muito mais dados, vai ler muito mais rapidamente do que a gente, né? Então, esse é o grande valor dela. E eu acho que as pessoas não entenderam muito isso, porque quando chegou a IA generativa, em linguagem natural... as pessoas ficaram encantadas com eu dou um prompt, o negócio cospe o meu texto em 5 segundos. Nem isso, em 2 segundos. Isso é maravilhoso. E sem erro de português, enfim, sem erros que às vezes um redator humano pode cometer também, né? Sem comer nenhuma palavra ali. Então, é impressionante, né? Quando a gente volta ali para 2022... 2023, né? A virada de chave da OpenAI ali no ChatGPT. Todo mundo ficou muito impressionado. E fazia sentido ficar impressionado mesmo, porque é muito maluco, né? Só que não se sustenta quando um feed é só daquilo, sabe? Não tem a mesma... Não tem autenticidade, não tem uma sedução do humano falando para humano, né? Olho no olho, assim, essa coisa... que falta, né? E aí as próprias redes sociais estão sofrendo muito com isso, assim, né? As pessoas estão cansadas de rede social, já tinham questões de saúde mental, como você trouxe, e agora o feed tá ficando mais desinteressante também, né? E isso é muito ruim. As marcas agora vão ter que encontrar outros espaços para além da rede social, expandir um pouco o olhar também. E eu acho que é uma vantagem para as marcas autênticas e para as pessoas autênticas, para os profissionais autênticos, né? Para as marcas pessoais que são construídas em cima de coisas mais humanas mesmo, assim, né? Porque essas pessoas tendem a chamar atenção num mar de conteúdo ruim, no fim das contas, né? Um conteúdo que tem pouco valor. E aí você vê dados de aumento em investimento em OH, em TV aberta, TV paga. Você vê voltar pro original, né? Cinema. Você vai no cinema hoje, você tinha 5 comerciais. Você tem uma faixa de cinema hoje, tem 20 minutos de comerciais. Mudou muito, porque as pessoas chegam ali e tal, pensam... Cara, o filme que era pra começar às 8, começa às 8h30. E é muito mais imersivo, né? Porque a pessoa tá ali, ela já vai desligar o celular dela, já tá no momento de tipo, não, beleza, tô comendo pipoquinha aqui, já começa a comer, deixa eu ver o comercial que tá ali. Então, aquela tela grande, o som surround. Putz, cara, então as experiências das marcas com o digital e esse momento que a gente tá vivendo de infodemia, né, que é muito conteúdo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito ruído no digital, as marcas estão vendo, o investimento em mídias tradicionais está fazendo mais sentido, está tendo mais impacto até do que o que eu estava no meu planejamento do digital. Vou tirar um pouquinho do digital aqui e voltar para o tradicional. E olha que movimento muito louco, né? Porque a gente falou, tradicional vai acabar, TV vai acabar, rádio já era, né? Cinema já era. Não é assim, cara. É convergência de mídias. Total. Você tem que saber trabalhar com todas, cara.
E esse é o grande desafio do século. Saber Total. trabalhar em todas. É. Agora, eu gosto muito de puxar a parte de aprendizado aqui, porque, porra, quem trabalha com conteúdo tem que estar a todo momento antenado, vendo coisas novas, entendendo o que está acontecendo no mundo. Para você, Lucas, onde você busca conhecimento, assim, cursos, podcasts? Qual que é o seu blueprint aqui, um raio-x de como você aprende? Podcast. Gosto muito de podcast de mercado. O próprio Conturbi, ouvi muito Conturbi. Muito obrigado. Gosto dos podcasts do B9 também, que tem muito conteúdo de inovação, de mercado. Podcast é a maneira que eu melhor aprendo, assim. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito ouvindo, assim. E acho que o meu trabalho de ghostwriter tem a ver com isso também. Essa facilidade de ouvir numa reunião de pauta e conseguir pegar o botão de voz de primeira, sabe? Justamente na escuta. Mas leio livros. Minhas leituras geralmente são mais focadas em assuntos que não são de mercado, mas eu acho que para quem é redator também ler literatura é ótimo, né? Para quem escreve. Cara, é ótimo, não, é essencial, essencial, né, cara? Acho que faz parte do job description ali, cara. Eu leio menos livros de mercado, de trabalho, assim, né? Mais eu leio mais mesmo. coisas de literatura, de filosofia. Eu fiz uma pós em filosofia recentemente, filosofia e psicanálise. E é legal, eu acho que quem trabalha com conteúdo tem que ter repertório de todo tipo, sem julgar muito, sabe? Eu vejo reality show com o mesmo interesse que eu leio Platão, sabe? Porque eu acho que no fim das contas é entender a essência do ser humano, sabe? E isso que mais me encantou nesse trabalho de ghostwriter, que porra, eu tenho o privilégio de estar aqui falando com várias pessoas que chegaram no topo ali da cadeia alimentar, né, do trabalho, e aprendendo com a vivência desses caras, aprendendo com as experiências desses caras. E só isso já me ensinou muito sobre empreendedorismo, porque o trabalho do redator ele é muito parecido com o trabalho do empreendedor, porque são perfis generalistas, né? O redator ele precisa saber um pouco de tudo, e o empreendedor ele precisa saber um pouco de tudo. Então, eu me motivei a empreender justamente por isso. Eu me vi um cara generalista, menos especialista. Inclusive, o cargo que eu tinha quando eu comecei como ghostwriter era especialista em LinkedIn PR. E eu não gostava desse especialista, porque eu falava, eu não sou um cara especialista, sabe? Eu preciso entender sobre branding, eu preciso entender sobre liderança, eu preciso entender sobre administração, sobre gestão. São muitas disciplinas que eu preciso entender um pouco para eu fazer um conteúdo de qualidade. Então, eu nunca me vi como esse especialista. Eu sempre fui um cara que tem interesses múltiplos, né? Então, eu gosto de consumir conteúdos de fontes diversas, assim. Eu gosto muito de viajar também, ir para museu. Inclusive, foi uma das coisas que me fez sair desse emprego onde eu era ghostwriter para entrar num período sabático antes de empreender. Que era uma viagem que eu e minha esposa, a gente queria muito fazer pra Europa. E assim, que eu fui em museu lá e aprendi história, sabe? E aí a gente vai criando as conexões, né? Que a cabeça do criativo é isso, né? A gente vai criando conexões com coisas que a gente nunca tinha pensado. Anos antes a gente tinha ido pro Peru e aí a gente visitou aqueles monumentos que eram principalmente de agricultura, né? E aquilo era tecnologia, e eu trabalhando com tecnologia não me dei conta que aquilo que aconteceu há 300, 200 anos atrás era super tecnológico. Revolucionário, que aquilo alimentava um império, sabe? Aquela tecnologia alimentava um império. Isso é muito louco. E aí a gente acha que tecnologia é só Uber, sabe? A gente fica nessa do LinkedIn, a gente acha que empresa de tecnologia é uma empresa sempre digital, necessariamente, software, né? ou hardware. E tecnologia é muito mais que isso, né? Então acho que quando a gente viaja, a gente tem essas expansões de consciência, sabe? A gente aprende muito. Então é outra coisa que eu gosto muito, assim, pra criar novas referências também, né? Eu acho que um profissional de conteúdo, ele tem que estar em busca incessante de estar expandindo o horizonte, sabe? Acho que é muita referência, é estudar coisas que você acha que pode não ter nada a ver com o seu trabalho, mas em algum momento você vai fazer uma conexão criativa com aquilo, sabe? Em algum momento aquilo vai ser útil. Isso é muito louco, assim, do nosso trabalho, né? Da comunicação, da criatividade. É a possibilidade de expandir o nosso território de conhecimento, sabe? Então eu sou muito
fissurado nisso. Por isso que eu fiz uma pós que não tem nada a ver com o que eu faço. Mas eu tem falei, tudo a pô, ver. Tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É sobre filosofia, sobre psicanálise, é cultura também, né? Então, a gente precisa estar olhando para várias fontes de informação também, porque isso ajuda a gente a ter um pensamento crítico que nesses tempos de IA, com alucinação de IA, você tem que saber se o chat GPT está te falando alguma coisa que faz sentido ou não, porque senão a gente vai perder completamente a noção da realidade, que é o que está acontecendo, infelizmente, né? Infelizmente, cara. E você falou de ghostwriting, e é uma coisa que eu acho que é uma arte, porque uma coisa é o cara falar que é ghostwriter, outra coisa é o cara realmente fazer um texto com a cara da pessoa que tá ali, interlocutor. Então, eu vejo que a grande dificuldade quando você é ghostwriter de várias pessoas é aprender tom de voz, os trejeitos, as manias da pessoa, se treinar para escrever exatamente como se aquela pessoa estivesse escrevendo, que é uma baita de uma arte, né? Então, eu vejo vários livros que você percebe, se você conhece a pessoa, tá lendo o livro, você sabe se é um bom ghostwriter, se foi a pessoa mesmo, ou se é um mau ghostwriter que tá ali. Você consegue perceber. Às vezes você tá lendo o livro, você escuta a voz da pessoa. Não sei se Total. Sim, tipo, o Tim Ferriss é um que eu escuto a voz dele quando eu tô lendo o livro dele. Porque eu escuto tanto podcast dele, que eu leio e eu falo, pô, é o Tim escrito ali. Por mais que ele use em algum momento um editor, alguma coisa pra ajudar ele, fica aquele trejeito dele, da fala da pessoa. Como você faz pra melhorar esse treinamento seu pra escrever como uma pessoa, assim? Eu imagino que é muito da escuta, mas nem sempre você tem tanto tempo com a pessoa, né? Ainda mais C-level, né? Agenda sempre corrida, às vezes tem pouco... uma reunião de pauta, a gente já tem que entregar meia dúzia de conteúdo ali. Mas eu acho que tem muito a ver justamente com o que eu tava falando agora de referências distintas. Eu, na minha juventude... Eu estudei cinema, aprendi roteiro, e roteiro é isso, né? Roteiro, o texto tem que caber na boca do personagem, porque senão fica um roteiro ruim. Se o texto não combina com o personagem, com a personalidade daquele personagem, fica um roteiro ruim, né? Então, quando eu estudei cinema, eu tive essa visão de que, porra, o personagem precisa ser muito bem construído, e eu também estudei teatro, que é outra coisa que ajuda a gente a imitar de alguma forma, emular as pessoas, né? Emular o tom de voz. Enfim, eu acho que essas duas vivências que eu tive por acaso, né? Me ajudaram muito quando eu fui fazer esse trabalho de ghostwriter, justamente porque deram ferramentas que eu nem sabia que eu ia precisar lá no futuro. E eu acabei precisando e acabou me ajudando muito. Mas é isso, assim, tá muito aberto à escuta, reparar, e a escuta em vários níveis, né? Não é só o que a pessoa tá dizendo, que é muito importante, porque é o discurso que você vai precisar reproduzir, mas como ela tá dizendo, que tipo de gíria ela usa, se as frases são curtas ou se são longas, se os pensamentos são... eu sou um cara meio prolixo falando, eu vou abrindo vários parênteses, né? E eu tenho clientes que são assim, tem outros que eles fecham a ideia e a cada frase ele fecha uma ideia, na próxima frase começa outra. E tudo isso a gente precisa estar atento naquela reunião de pauta, às vezes meia hora, às vezes uma hora que a gente tem com o cliente. E a gente precisa estar atento. Mas é uma sensibilidade também que eu acho que quem quiser ser ghostwriter deveria estudar roteiro, por exemplo. Como eu disse, porque a gente aprende a construir personagem aprendendo roteiro, sabe? Então, dramaturgia também, escrever para teatro, por exemplo. Por isso que eu digo, né? Às vezes a gente lê literatura ou lê Shakespeare, por exemplo, que era um cara que sabia escrever personagem, a gente aprende alguma coisa pro nosso trabalho, sabe? Então, eu acho que a gente precisa construir referência, porque, assim, o ChatGPT tem todas essas referências lá nele, mas ele não consegue fazer esse trabalho de fazer essas conexões, às vezes, sabe? Então, a gente precisa criar essas referências, a gente precisa olhar para outros lugares. Aí a gente se desenvolve mesmo, assim. Mas é muito a partir dessas vivências que eu acho que eu consegui me desenvolver enquanto ghostwriter, assim. Pô, é bom demais, cara. E um excelente ghostwriter falando de... Quem já teve experiência, assim, de trabalhar junto, cara. Puta trabalho legal. E falando de trabalho legal, falar um pouquinho da Proa. Você começou agora faz o quê? 3 meses? 3 meses. Virou a chavinha empreendedora. Como foi esse início pra você? Porque normalmente a gente traz gente aqui também que já tá há alguns anos empreendendo, já tá calejado já dos problemas que tem.
Fala dos perrengues que você começou agora, como que você deu start, assim, na empresa? Tá sendo bem desafiador, mas tá sendo muito legal, assim, ter esse estímulo, porque empreender também traz uma energia nova que a gente nem sabia que tinha dentro da gente, assim, de poder fazer as coisas do jeito que você acredita, com seus valores, porque quando você trabalha para os outros, você tem que estar sempre se adaptando à cultura daquele lugar, né? E eu tive a sorte de trabalhar em lugares que eu me adaptei fácil, assim, que eu compartilhava os valores dos lugares, né? E eu aprendi muito, mas fazer do seu jeito, fazer do jeito que você acredita, arriscar, sabe? Coisas que ninguém tentou, sabe? Eu tô aprendendo a vender, que é o que eu não sou bom. E é legal também fazer esse exercício de entender aonde que você precisa evoluir, sabe? Porque tava cômodo pra mim ser ghostwriter, eu já sabia, já dominava, eu tinha um bom feedback dos clientes, mas eu não tinha muito pra onde evoluir, assim. Eu até cogitei uma carreira de liderança dentro dos lugares, mas aí eu senti que eu também ia acabar esbarrando nessas questões culturais de compartilhar os valores, porque quando a gente é líder, eu acho que o choque é maior dos valores do que quando a gente tá só na operação, né? Mas tá sendo muito legal, assim, tô tomando muito café com prospects, né? Então eu sou de Santo André, eu tô vindo pra São Paulo direto, almoço, café, aprendendo a vender, treinando o meu pitch, falando com empreendedores que eu conheço. Falei com você assim que eu abri a Pro, a gente trocou uma ideia ali no WhatsApp. E eu tive a sorte também de aprender com os empreendedores por conta do trabalho, né? Então, eu ouvia os caras falando de empreendedorismo o tempo todo, fiquei durante 3 anos e meio. E agora eu tô filtrando tudo que eu ouvi naquela época, o que faz sentido pro meu caso, o que eu posso implementar. E tá sendo um exercício muito legal, assim, de fazer. Eu tô curtindo bastante, mas eu percebi que dá uma certa insônia, dá mais ansiedade, precisa ter mais disciplina na hora de dormir, na hora de acordar. A gente tá mais exposto, né, às intempéries, assim, do mercado. Então, é uma posição interessante, assim, de viver. Tem seus prós e contras, mas por enquanto eu tô curtindo bastante a jornada. Cara, e só piora, tá? Eu imagino. Pra você acha que vai melhorar depois de 15 anos empreendendo, normalmente piora, tá? Não é assim, não é, hoje eu vou dormir mais e tal. Mas a recompensa é muito grande porque você tá construindo algo que é seu. Sim. E que você acredita. E mesmo quando você tá como liderança em alguma empresa e você tem um propósito de caminhar junto com aquela empresa, você também consegue fazer isso. Uhum. Se a cultura da empresa deixar. Por isso que a gente bate tanto na cultura aqui. É o Se você quer empreender... né? Exato, cara. Se você quer empreender, começar de uma agência ou um bar que seja, desde o início, pensa na cultura que você quer dentro desse seu bar, dentro do seu churrasco ali, dentro do seu negócio. Porque por mais que você seja um bom líder, entregue um bom negócio, mas a cultura não seja uma cultura acolhedora, que faça as pessoas quererem estar lá, quererem prosperar junto com você, cara, é muito mais difícil você fazer o negócio acontecer. Então. E a gente vê isso em grandes corporações, que é muito difícil uma cultura prosperar ali, na média liderança para baixo, na alta liderança, às vezes, o cara chegou naquele cargo porque ele tinha que subir naquele cargo, e no mundo corporativo acontece muito isso. E aí você acaba derrubando a cultura e derrubando os talentos que estão ali. Então, é muito importante falar de cultura. E não é um papo só de RH. Uhum. É um papo que vem do empreendedor, do fundador da empresa. Total. Do cara que tá lá no topo da pirâmide. Ele fala de cultura todo tempo, cara. Uhum. Né? Isso é uma coisa que você vai aprender muito. Na hora que você for contratar seus funcionários e tudo mais, é uma das grandes dicas que eu sempre aprendi com meus mentores foco nas pessoas, mas na cultura que você está deixando ali para as pessoas trabalharem. De autonomia, de responsabilidade, porque não adianta o cara ter autonomia e não ter responsabilidade. Tem cara com as consequências da autonomia dele também. E balancear isso é muito difícil. É muito difícil. Mas, cara, parabéns por entrar nesse mundo dos loucos, que eu sempre falo, bem-vindo ao clube. Valeu. Que dê muito certo, assim, pra gente chegar na nossa reta final aqui. Que mensagem você deixaria? Eu adoro essa parte aqui de deixar um legado, assim, para quem tá entrando nessa área de redação e tudo mais.
tá saindo da faculdade de publicidade, ou tá numa faculdade de cinema, rádio e TV, comunicação em geral, que mensagem você deixaria pra essa pessoa? Eu vou parafrasear o ET Bilu. Busque conhecimento. Não, mas é muito em linha do que eu vinha falando do repertório. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem que ter repertório, assim. Você sabe disso, assim. Audiovisual também é isso. Quanto mais repertório você tem, quanto mais filme foda você tem, não só os americanos, não só os filmes brasileiros, de vários países. Porque é isso, assim, a criatividade, no fim das contas, é um jogo de ligar pontos, né? Então, quanto mais repertório a gente tem, mais possibilidade a gente tem de criar algo realmente novo, sabe? Então, o ET Bilu tava certo. Pra você que não conhece o ET Bilu, procure no YouTube agora. Você que é da geração Z aí, não pegou esse meme antigo. Valeu, Lucas. Obrigado pela sua participação aqui, cara. Obrigado. Tamo junto e bom. boa sorte nessa nova empreitada aí. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos que querem entrar nesse ramo de photo leadership e até a próxima.